O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa agora de uma entrevista coletiva sobre a distribuição das primeiras doses de vacina para a criança contra a Covid. Vamos acompanhar. Aos familiares que perderam seus entes queridos e de reafirmar o nosso compromisso de cuidar daqueles que, mesmo tendo se recuperado da Covid, ainda têm sequelas e dificuldades de saúde. E também reafirmar esse compromisso com aqueles que, mesmo não tendo sido afetados pela Covid, perderam a oportunidade no nosso sistema de saúde em face ao colapso que vivemos, sobretudo no pico da primeira onda e da segunda onda. O Brasil tem uma das maiores políticas de vacinação contra a Covid do mundo. Essa política ela é coordenada e é operacionalizada pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. Para termos essa política tão bem sucedida, foi necessário os esforços de todas as instituições do Brasil, inclusive a aprovação de legislação específica. As vacinas contra a Covid foram desenvolvidas em tempo recorde. Isso é fruto do esforço da ciência, dos pesquisadores, da indústria farmacêutica. E hoje nós assistimos no Brasil, nos últimos 6 meses, uma queda muito significativa de óbitos, fruto das políticas públicas, fruto da campanha de vacinação. O mundo hoje é confrontado com uma nova variante do vírus, a variante Ômicron, que tem uma transmissão muito maior do que o vírus de Wuhan e as outras variantes que surgiram no mundo. Ou seja, é um desafio para nós, os gestores da saúde. Nós sabemos, muitos têm relatado, que essa variante causa formas menos impactantes de Covid, sobretudo naqueles que estão vacinados. Apesar da ciência não ter ainda nos dado todas as respostas acerca da eficácia das vacinas em relação à variante Ômicron. Mas aqueles que... Nós seguimos no galpão do Ministério da Saúde em São Paulo, acompanhando a entrega de mais de 1 milhão de doses de vacinas pediátricas pela Pfizer ao Brasil. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, que há muitos no Brasil, felizmente muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal. Países que estão fortemente vacinados, como o Brasil, têm mais possibilidades de passar pela variante Ômicron e outras variantes que por acaso surjam desse vírus que tem uma grande capacidade de gerar mutações. O Brasil adotou uma política diversificada para a aquisição de vacinas. A primeira aposta do governo federal foi uma encomenda tecnológica realizada com o laboratório AstraZeneca para transferência de tecnologia e produção de vacina com IFA nacional. Esse sonho de ter a vacina com IFA nacional já é realidade. Já encontra-se aprovada a vacina da Fiocruz pela Anvisa com IFA nacional e no mês de fevereiro será distribuída para a população brasileira. Nós também nos associamos à iniciativa COVAX Facility para uma cobertura de 10% da população brasileira. E fizemos aquisições junto à indústria farmacêutica multinacional. A principal delas foi a Pfizer-BioNTech, de quem adquirimos contratualmente 300 milhões de doses. Esse último contrato de 100 milhões de doses já previa que todas as faixas etárias incluídas no nosso Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, PNO, deveriam ser disponibilizadas pela Pfizer. E assim foi, de maneira tempestiva, assim que houve a autorização pela agência regulatória, foi solicitada à Pfizer a aquisição dessas doses. E a Pfizer pontualmente
nos atendeu, aliás, como tem atendido, aqui agradeço a Marta pela pontualidade que a Pfizer dispensa essas vacinas aqui no Brasil. Até o fim de março, nós teremos 20 milhões de doses da vacina infantil. E essa vacina poderá ser aplicada nos filhos dos pais que assim desejarem, nas nossas salas de vacinação, atendendo os critérios estabelecidos pela Anvisa. Claro que em todas as campanhas de vacinação em massa, há eventos adversos relacionados à vacina, e nós temos que falar isso francamente com a população, e nós vamos ficar observando esses eventos adversos, juntamente com a própria Anvisa, a quem incumbe a farmacovigilância, e a própria indústria farmacêutica, para fazer as possíveis correções de rumo. Mas, apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde no mundo. Essa aplicação ela começou no mês de novembro, né, sobretudo nos Estados Unidos. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos, e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos no momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para a aplicação dessas vacinas, e elas estão hoje aqui no Brasil. Eu falei para vocês de 20 milhões de doses até o final de março. O Brasil tem cerca de 20 milhões de crianças nessa faixa etária, segundo o censo do IBGE. Mas nós estamos trabalhando junto à Pfizer e o nosso Rodrigo Cruz. Tem a Fiocruz e tem o Rodrigo Cruz. Ambos são muito importantes para a nossa campanha de vacinação, não é, secretária Rosana? O Rodrigo tem coordenado com muita expertise toda essa questão de aquisição de vacinas, e sem dúvida, quando eu assumi o Ministério, ainda no começo da campanha de vacinação e com poucas vacinas disponíveis no mundo, nós tínhamos 12 milhões de doses aplicadas, né? Hoje o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 400 milhões de doses de vacina. E o Rodrigo estava me informando, tinha conversado com os executivos da Pfizer, e há a possibilidade de reforçarmos o nosso calendário de vacinação até março, pelo menos com mais 10 milhões de doses de vacina. Isso mostra o nosso compromisso com as entregas e com as políticas públicas que podem atender aos anseios do povo brasileiro. As ações do governo federal, que é um governo liberal, o governo do presidente Bolsonaro, suscitaram, por exemplo, que a Pfizer-BioNTech fizesse uma associação com a multinacional brasileira Eurofarma para produzir a vacina da tecnologia mRNA no Brasil. Então essas são as respostas que o governo federal dá à sociedade e no seu compromisso inarredável com o enfrentamento à pandemia da Covid-19. A variante Ômicron é uma variante de preocupação, não é uma variante de desespero, porque nós temos um sistema único de saúde que tem sido a fortaleza de cada um dos 210 milhões de brasileiros. Adicionalmente, trabalhamos para reforçar a campanha de testagem. Mês de janeiro serão distribuídos 28 milhões de testes, sendo que 13 milhões até o dia 15. No mês de fevereiro, nós já temos assegurados 7,8 milhões de testes. É necessário que os estados e os municípios se associem nessa questão da testagem, porque na ponta quem testa são os municípios, não é o Ministério da Saúde, e sem os municípios e sem os 5.570 secretários municipais de saúde, não tem testagem, não tem vacina, eles que estão lá na ponta aplicando. Já há estoques de vacinas em alguns estados, e o lugar de se colocar as vacinas é no braço da população. Então peço o apoio dos governadores
dos secretários estaduais de saúde para que apliquem essas vacinas. Muito mais efetivo do que enviar ofício para o ministro da Saúde, é na ponta fazer com que as políticas públicas de saúde tenham concretude. E é isso que nós fazemos no Ministério da Saúde, todos os dias, de maneira muito intensa. Eu e os secretários do Ministério estamos todos empenhados em pôr um fim na pandemia da Covid-19. Muito obrigado a todos. Bom, nós acompanhamos aí, então, trechos do discurso do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está em São Paulo. Chegou a São Paulo nesta madrugada, a primeira carga de doses de vacinas pediátricas entregues pela Pfizer ao governo brasileiro. O contrato prevê que até o fim do primeiro trimestre cheguem ao Brasil 20 milhões de doses para aplicar a primeira dose nas crianças, né? O ministro falou aí, vocês ouviram, ele vai tentar antecipar essas entregas para antecipar a aplicação da primeira dose nas crianças de 5 a 11 anos. Cobrou os secretários de saúde, os governadores, disse que muito mais importante do que ficar mandando ofício para ele é aplicar as vacinas. Há uma cobrança que o ministro da Saúde tem feito quase que diariamente por uma aplicação mais rápida da segunda dose e da dose de reforço, especialmente nos estados do norte, o Acre, o Amazonas, tem muitas cidades com a segunda dose atrasada. Aliás, hoje a gente mostrou num levantamento aqui que só 16% das cidades brasileiras têm mais de 80% das suas populações já vacinadas com as duas doses das vacinas contra o novo coronavírus. Uma cobrança importante que o ministro faz, além de ressaltar que a vacina infantil é segura, como vocês estão vendo aqui na nossa tarja. A Anvisa testou, a vacina infantil é segura. Provavelmente a partir de amanhã as vacinas pediátricas começarão a ser distribuídas pelo país.